A gente fala agora sobre a situação no Oriente Médio. As negociações para o cessar-fogo entre Israel e o Hamas regrediram. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusa o grupo terrorista de mentir. Segundo o governo israelense, o Hamas recuou em termos que já estavam acordados. As conversas entre os dois lados aconteceram em Doha, com mediadores do Catar e também do Egito. Horas antes, os terroristas disseram que o governo israelense impôs novas condições. A troca de acusações abalou o clima de otimismo dos últimos dias, quando informações extraoficiais davam conta que um acordo estava mais próximo. Um dos impasses era a recusa do Hamas em entregar uma lista de reféns que seriam soltos na primeira fase do cessar-fogo. Em visita às tropas no sul da faixa de Gaza, o ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que o país pretende manter a segurança do território com postos de controle nas fronteiras. E quem chega para fazer uma análise sobre esse e outros assuntos internacionais é o Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. É uma notícia realmente preocupante, porque a gente, nos últimos dias, realmente a gente fala, olha, está avançando, talvez porque o Trump vai assumir a Casa Branca já em janeiro, mas pelo jeito a coisa emperrou, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Existem vários motivos para nós estarmos nessa situação. Um não é mencionado, mas tem correlação direta com todo o ocorrido, que é o fato de que Israel necessitou de recursos militares para bombardeios e operações militares na região da Síria, nas colinas de Golã. Aproveitando a oportunidade da queda do governo do Assad, incursões israelenses ocorreram dentro do território sírio, operações foram realizadas para desmantelar e também para desorganizar futuros ataques que possam vir daquela região, principalmente tentando retomar dentro do território sírio uma área ocupada por Israel sem reconhecimento internacional, que chamam Colinas de Golã. Então havia necessidade daquela operação. As tropas israelenses já estavam exaustas de tantas operações e incursões realizadas não somente contra o Hezbollah, não somente contra o Hamas na faixa de Gaza, mas também em outras regiões, como por exemplo no Iêmen, e ainda surgiu essa outra situação também na Síria a ser realizada. A partir do momento que foram enquadradas estas outras questões e os bombardeios às colinas de Golã e também dentro do território sírio já aconteceram, Israel pode se reorganizar em novas operações contra o Hezbollah. E é um dos motivos que faz com que novas exigências estejam ocorrendo por parte de Israel, pois retomou seu fôlego. Então o armistício tinha como uma das suas utilidades essa, de permitir com que Israel se reorganizasse. Essa tarefa parcialmente já foi atendida, vem novas exigências. E também do lado do Hezbollah. E como nós sabemos, também não é um parceiro confiável para negociações. É um grupo terrorista que não somente ataca Israel, mas desestabiliza o próprio Líbano, ocupa grande parte do território libanês e, então, por conta disso, negociações com aquele grupo nunca são fáceis, nunca são confiáveis. Bom, já que você falou da Síria, Furriela, as novas autoridades da Síria lançaram uma repressão de segurança em uma região costeira. Ontem, 14 membros das forças de segurança foram mortos depois de prometerem perseguir os remanescentes do governo deposto de Bashar al-Assad. A operação aconteceu na província costeira de Tartus, reduto da minoria alauíta, a qual pertence o ditador deposto. E segundo a agência oficial de notícias da Síria, a ação permitiu neutralizar membros das milícias fiéis a Bashar al-Assad. O objetivo é restaurar a segurança, a estabilidade e a paz civil na região. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que 3 pessoas morreram, mas é uma situação muito tensa ali na região, difícil saber o que de fato vai acontecer e também qual vai ser o posicionamento dos países ocidentais em relação ao grupo que tomou o poder, não é? Sim, o grupo não é um grupo estável, não é um grupo confiável e existem minorias religiosas dentro da Síria que sentiam-se parcialmente protegidas pelo governo anterior, o governo do Assad.
como o grupo atual que tomou o poder e tem uma representação religiosa, esses outros grupos, como os alauítas mencionados na reportagem, e até mesmo cristãos, eles têm receio de que esse novo grupo que compõe o novo governo faça incursões, organize incursões e ataque os grupos das minorias, os grupos minoritários dentro do país. Então, nós temos aí risco, isso já foi apontado por relatórios internacionais, de outro tipo de guerra civil, diferente da anterior. No caso anterior, nós tínhamos o grupo atual que tomou o poder e diversas outras divisões, até mesmo do Estado Islâmico, sendo combatidas pelo governo central, o governo ditatorial de Assad, que era, e depois perdeu o apoio russo e também um apoio do Irã. Esses apoios acabaram, o governo se desestabilizou e os grupos insurgentes, eles tomaram o poder e agora nós temos uma chance, como eu mencionei, de outro tipo de guerra civil. Então, no caso da Síria, a estabilização está longe de acontecer, mesmo com o discurso moderado que o novo governo adotou e mesmo com o discurso de integração, já que, como o governo Assad foi deposto muito rapidamente, ainda existem remanescentes de seus aliados dentro do território. Uma integração com esses grupos para uma nova unidade nacional é o necessário, mas, ao que tudo indica, esse processo está longe de acontecer. Os observadores internacionais da ONU estão lá no próprio país, dentro da Síria, acompanhando a situação, pois há o risco de um outro tipo de guerra civil dentro das próprias cidades, mesmo que o país esteja sendo governado por outro grupo. A Síria está longe de qualquer tipo de estabilização. Burriela, vamos falar agora da guerra no leste europeu. A Rússia informou que frustrou os planos ucranianos para matar oficiais de alto escalão e também as famílias deles. De acordo com a entidade, os alvos eram militares a serviço do Ministério da Defesa. 4 russos envolvidos no plano foram presos. Um deles havia recuperado uma bomba disfarçada de bateria portátil que seria usada para explodir o carro de um dos alvos. O Serviço de Segurança não revelou informações sobre quando esses ataques aconteceriam, Furriela. A Ucrânia, ela adotou uma postura diferente, né, depois que viu parte do seu território, cerca de 22%, já sendo dominado pela Rússia, e essa parte do território, o que tudo indica, será o que a Rússia vai reivindicar no futuro acordo de paz que promete Donald Trump implementar na região. O que nós temos é que o governo ucraniano, sentindo-se fragilizado, com apoio internacional escasso, que não permite a retomada desses territórios, mas tão somente frear o avanço russo, partiu por uma nova estratégia. A primeira foi organizar ingressos dentro do território russo, inclusive chegou a tomar uma parte do território russo ali próximo à sua própria fronteira, e depois, numa última etapa que está organizando agora, ataques dentro do território russo têm acontecido, principalmente utilizando-se drones, e nessa última etapa, altos oficiais russos, lembrando aqui que são oficiais de patente elevada, um ataque em Moscou, capital do país, tentando agora a Ucrânia desafiar a soberania russa, mostrando uma fragilidade à própria população. Essa é a nova estratégia. A gente sabe que a Ucrânia ela corre sério risco de perder o apoio americano numa nova gestão, na gestão de Donald Trump, já que ele vê que a estratégia para a região é uma estratégia de pacificação, pois o governo americano não pretende continuar investindo neste conflito. Esses ataques terroristas são modalidades de desespero de um país que está enfraquecido, com pouco apoio internacional e receio da perda do apoio americano, e parte para ataques diretos
dentro do território russo, principalmente com relação a generais. Você citou o Trump e tem uma notícia sobre ele chegando. O presidente eleito dos Estados Unidos continua causando polêmica com algumas declarações. O republicano demonstrou novamente o desejo de anexar o Canadá aos Estados Unidos. Numa rede social, Trump disse que o governo americano é responsável por subsidiar o Canadá em mais de 100 milhões de dólares por ano. Ele ainda afirmou que muitos canadenses querem que o país se torne o 51º estado dos Estados Unidos. Segundo o republicano, dessa maneira, eles vão economizar impostos e proteção militar. Trump já havia feito a sugestão durante o jantar com o primeiro-ministro canadense no fim do mês passado. E, recentemente, o republicano, inclusive, chamou Justin Trudeau de governador. As declarações de Trump acontecem em meio a um momento delicado no Canadá. O país enfrenta uma crise política depois da renúncia da vice-primeira-ministra e a ameaça de um aumento de taxas de importação pelos Estados Unidos. Qual que é a sua avaliação, Furriela? É uma frase de efeito ou é uma intenção real de Donald Trump? É uma frase de efeito. O Canadá, ele é um país independente. Ele tem uma história, apesar de uma origem, né, comum, que é a origem de colonização britânica, uma história depois completamente distinta. Grande parte do país foi colonizado pelos franceses, inclusive é um idioma muito falado em diversas regiões do país. O Canadá se tornou independente da Grã-Bretanha, mas tem ainda o rei, no caso atualmente o rei, tinha a rainha Elizabeth como seus chefes de Estado. Então é uma construção de identidade nacional completamente diferente da que tem os Estados Unidos. A questão de identidade de idioma e alguns aspectos culturais não fazem com que haja uma proximidade tal que faria com que houvesse sentido em qualquer tipo de união. Então não houve no passado uma cisão ou uma dissidência do Canadá por parte de ser algo comum aos Estados Unidos. Não, eles têm origens e crescimento e evolução histórica completamente diferente, Canadá e Estados Unidos. Então não há uma identidade para a formação do país. Como a gente sabe, em muitas oportunidades, ele faz essas colocações, Donald Trump faz, que são frases de efeito que geram impacto nacional e internacional. É uma forma como ele se comunica. Muitas vezes a gente percebeu que frases de efeito foram utilizadas e as decisões não foram levadas a cabo. Uma delas, só para a gente trazer um dos exemplos, foi de que o muro entre Estados Unidos e México seria construído, não foi, só uma parte dele, e que a conta seria enviada ao México. Essa conta nunca foi enviada ao México para ser paga. Eu acredito que seja mais uma das frases de efeito, não faz qualquer sentido uma união do Canadá como sendo um Estado americano, deixando de ser um país soberano, até mesmo porque o Canadá tem um grande índice de desenvolvimento humano e, como eu também mencionei, a forma de administração e a identidade cultural do país é distinta. Furriela, muito obrigada pela análise, sempre muito importante para a gente te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Um ótimo final de ano.